Somos Podcast, nós estamos começando aqui mais uma live de entrevistas. Estamos aguardando aqui o nosso pastor, que já fez a solicitação aqui. Vamos aguardar aqui, dar uma confirmação. Acredito que já vai estar entrando nosso pastor Arnaldo Pena. Agora sim. Pastor Júnior. Ô, meu Tudo querido, bem, meu irmão? paz do Senhor, tudo bem, A graças a paz do Deus. Senhor Jesus. Amém. Glória a paz do Senhor. Deus. Aleluia. Tudo firme. Amém, graças a Deus. Antes de começar, pastor, vou fazer uma apresentação aqui rápida. Nós estamos Certo. aqui, tá bom? Esse vídeo estará disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, do Somos Podcast, tá bom? Nós estamos aqui, esse canal do podcast, ele tem o objetivo de divulgar a palavra do Senhor, ele tem o objetivo também de fazer entrevistas com homens de Deus, mulheres de Deus, com pessoas que sejam referência, que sejam exemplo, pessoas que dão um bom testemunho, e com certeza a nossa forma de vida, ela influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Esse bate-papo é um bate-papo bem informal, é uma conversa de amigos, Sim. é algo maravilhoso. Já começo a fazer algumas perguntas, por favor, pastor Arnaldo Pena, se apresente, diga o nome da sua esposa, dos seus filhos, fique à vontade. Agora me diga uma coisa, pastor Júnior. Tem que falar a idade? Tem que falar. Essa parte, companheiro, pode deixar de lado, sabe por quê? Ó, eu já não sou tão novo mais. Tá certo. Eu fiz a barba para ninguém perceber, né? É verdade. E olha, os irmãos perguntam muito, os pastores, né? Diz assim, vem cá, você pinta o cabelo? Eu acho que você pinta cabelo, não é possível. Eu falei, não, olha aqui as pontinhas brancas. É porque não fica branco, eu vou fazer o quê? Então é bênção do céu, né? É verdade, é verdade. Mas vou me apresentar. Pastor Júnior, eu sou o pastor Arnaldo Pena, e nascido aqui em Vila Velha, Espírito Santo, ou seja, nasci em Vitória e fui criado em Vila Velha, porque são cidades assim, distantes, 15 minutos uma da outra, né? Certo. Eu tenho uma esposa chamada Luciana, tenho 2 filhos, e 2 filhos também já casados, e por incrível que pareça, a bênção de Deus é tão maravilhosa na nossa vida, né? E eu vou dizer na minha vida, tão grandiosa, que eu vou ganhar um netinho agora. Ah, maravilha! No Primeira final mão do mês, aqui. no final do mês de maio, vai Certo. nascer o Gabriel. Gabriel, meu neto, meu primeiro filho, Rodolfo, né? Eu vou primeiro a casar. Certo. E tem o Arnaldo Júnior. Certo. E ainda não tiveram coragem, não, mas estão caminhando, né? Se caminha, se caminha. E às vezes vem de surpresa, viu? Às vezes acontece surpresa. Sem esperar, pode chegar, né? Pode chegar. Aconteceu comigo, meu primeiro filho, por exemplo, Daniel. Eu estava na Universidade Federal com a minha esposa, que ela trabalhava com a mãe, né? E aí a gente estava lá na UFAL, e aí na Universidade Federal daqui, e ela começou a vomitar. E a gente pensa logo em enfermidade, né? Começou a vomitar, aquele muito tenso, peguei a minha esposa, levei para o médico, chegou lá, a médica já ficou meio desconfiada, não falou nada pra gente, e a gente pensando em enfermidade, o que é que está acontecendo. Aí disse, aguarde aqui, mas já ficou melhor, não dá para ir para casa. Não, aguarde só um pouquinho. E a gente esperou o resultado. E aí, quando a médica disse, olha, a sua esposa está grávida, praticamente, e a minha esposa ficou enferma de novo. Ô, rapaz! Pela ansiedade, e, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Um filho, mas foi uma bênção de Deus, um primeiro filho, Daniel, hoje tem 14 anos, para a glória do nome do Glória a Senhor. Deus, graças a Deus. Pastor, essa família linda, maravilhosa, mas me diga uma coisa, o senhor nasceu no berço evangélico, os seus pais são evangélicos, não são? Não, meus pais não eram evangélicos, e eu também
meu lar todo, meus irmãos, nunca foram evangélicos, né? Entendi. Tivemos um momento até que a minha mãe procurou reunir em uma igreja, mas foi uma decepção muito grande. Eu era muito novo, muito criança ainda, né? Não tinha nem chegado na fase da adolescência, como estou hoje. E então não percebi o tempo passar. Entendi. Agora, Pastor, pode falar, pode falar. não, eu vou esperar você perguntar, porque eu posso me adiantar aqui. Eu ia falar sobre o encontro com Cristo. Se deu, Ô, como foi glória. essa experiência maravilhosa de encontrar com o nosso Salvador? Olha, Pastor Júnior, é inesquecível, né? O encontro com Jesus é inesquecível. É uma coisa que fica marcada na nossa vida e a principal experiência que eu acredito que um ser humano possa ter é esse encontro com Cristo. Certa ocasião eu estava assim, ainda jovem, 24 anos, e andando num ônibus e me deu aquele vazio, aquele sentimento, aquela coisa, aquela sensação de vazio. Eu olhei para a janela do ônibus e para o céu. E eu disse, Deus, se você existe mesmo, me mostra, porque até hoje eu não vi nada. Eu estou vendo o céu, então eu não tinha experiência nenhuma, eu não conhecia nada. Eu não sabia nem o que era a Bíblia. Então, eu comecei a namorar com a minha atual esposa logo em seguida, e nós dois fomos assistir um culto. E naquele primeiro culto, o Senhor me deu uma bênção tão grande, visitou o meu coração de forma assim. Aquilo ali foi para decidir. Foi tudo, foi a visita do Senhor e a decisão na minha vida. Foi uma coisa linda demais. Eu me converti há 30 anos atrás, 31 anos atrás, e estamos até hoje, graças a Deus, de pé. Amém. Amém. Firmados O pastor, me pela diga uma palavra. coisa. Isso. O pastor, me diga uma coisa. Antes de o senhor se converter, algumas pessoas convidaram o senhor para assistir algum culto numa igreja evangélica, não convidaram? Ou foi algo assim? Eu digo isso porque, só pegando um gancho na sua história, eu estava assim, de short, estava com a camisa de um time, e eu estava passeando no meio da rua, eu senti essa questão que o senhor sentiu também, e de repente eu olhei assim para a igreja, então me lembro como hoje, a igreja é a Assembleia de Deus. Eu tinha aproximadamente 14 anos de idade, e quando eu olhei aquela música, né, eu entendia assim como era música, não entendia que era um hino, que era um louvores a Deus, aquela música foi tocando no meu coração, e eu fui me aproximando da igreja, de repente o porteiro que estava ali chegou e disse assim, olha, você não quer entrar? Eu disse, quero. E eu entrei ali naquele lugar e o pastor chegou lá e disse, quer aceitar Jesus como Salvador? Quem quiser, vem aqui para frente. Eu senti aquele toque de Deus e fui lá para frente e aceitei Jesus. Assim, ninguém tinha me chamado, entendeu? Ninguém tinha me chamado para um culto da igreja evangélica. E a experiência do Senhor foi assim, ninguém chamou e o Senhor foi com a sua esposa ou alguém já tinha convidado o Senhor? Não, quando ainda criança, no início da minha adolescência, na verdade, eu fui convidado para assistir um filme na igreja adventista, um filme. Só que eu fui com mais outras crianças também, né? E já viu, não assistimos nada. Na verdade, e aquilo eu sei que eu fui, mas nada foi registrado naquele dia. E depois eu nunca recebi um convite. Eu nunca recebi um convite para ir a nenhuma igreja. Um cidadão, que nós nos encontramos uma vez numa cidade litorânea aqui, próximo, né? E ele era um assembleiano, começou a falar de Jesus para mim, e falar que Jesus tinha nascido, né? E começou a narrar a história, e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu fiquei deslumbrado. Achei aquilo muito bacana, mas para mim entrou como história. Nada espiritual, entrou como história, mas ficou registrado. Mas o dia que eu fiz o pedido, eu fiz aquele pedido sem saber que Deus estava me ouvindo, né? Porque o sentimento, a sensação do vazio dentro de você é tão forte que você às vezes fala as coisas que nem programou para falar, né?
E eu resolvi falar com Deus aquele dia. Você vê a ousadia, né? Falar com Deus. Quem sou eu para falar com Deus? Um Deus Mas ele me desconhecido ouviu. até então, né? Um Deus desconhecido até Desconhecido. então. Desconhecido. E eu falei com ele e ele me ouviu. Graças E a Deus. tudo começou a partir daquela oração que eu não esqueço. Eu me recordo até o local que o ônibus estava passando. Eu lembro da paisagem, tudo. Eu lembro de tudo e passo naquele local até hoje, que para mim é uma lembrança muito gostosa, né? Eu estava Maravilha. sentindo isso e veio o resultado. Isso. A experiência de salvação, como o senhor falou, ela marca a nossa vida. A gente não esquece, né? A É, gente não esquece. Eu me verdade. lembro até hoje da roupa que eu estava, entendeu? Da Olha roupa que eu só. estava, da igreja que eu entrei, né? Foi algo assim notável, foi realmente maravilhoso. Vamos lá, pastor. Aos 24 anos o senhor foi lá, se converteu, entrou na igreja. Qual foi a igreja, pastor? Foi a igreja Maranata, a ICM. Ah, certo. Então lá A na minha igreja irmã, Maranata, sim. a minha irmã reunia lá. Ah, entendi. Então ela Ela conduziu o reunia lá. senhor para ela conduziu o senhor para lá, né? Chamou o senhor para o culto e o senhor foi com a Isso sua aí. esposa. Isso Ah, aí. muito bem. Então foi lá É, na igreja que chamaram nada que o senhor trilhou os seus passos como obreiro, diácono e chegou ao ministério, é sim, isso? sim, isso é verdade. Eu tive uma grande experiência também, Júnior, que Sim. logo que me converti, nós tínhamos começado a namorar. Era o início do namoro. É tudo bacana, tudo muita empolgação, né? Graças a Deus tudo é bacana até hoje, mas aquele momento foi muito especial, né? E eu não pensava em casar. Eu não tinha esse pensamento em casar, jovem, né? Livre. Eu não tinha. E o Senhor foi conduzindo todas as coisas que nós namoramos, noivamos e casamos com 1 ano e meio que nós tínhamos nos conhecido, a partir do momento que nos conhecemos. E depois que nós casamos, tinha um lugar aqui em Vila Velha, litoral, que foi criado um bairro. Muito bonito o bairro. Você olha da pista e você vê embaixo o bairro todo asfaltadinho, o mar. Ele é lindo. E eu ali fui fazer uma visita um dia, porque quase morava, só tinha uma casa lá, né? E eu fui fazer uma visita. E cheguei na descida do bairro, eu parei e eu tive uma sensação assim, gostosa, algo especial dentro de mim, que eu não sabia o que era, mas eu parei no meio da rua, porque também não passava carro, né? Sabe? Tudo deserto. E eu olhei para o alto e eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu gostei tanto desse lugar. Se for da sua vontade, que eu possa ajudar em alguma coisa aqui, a tua igreja, e que eu possa morar nesse lugar, só me dê condição, porque eu não tinha condição nenhuma. Um terreno lá era caríssimo. Entendi. Pastor Júnior, com menos de 1 ano, o Senhor me deu essa oportunidade naturalmente. Nós fomos morar lá. A igreja que tinha lá era um trabalhinho num bairro a 3 quilômetros após. Nós íamos e às vezes o carro quebrava, nós íamos até a pé. E a pé, tamanho amor. E quando eu mudei de lá, eu deixei lá, claro, com a ajuda dos irmãos, né, muitos outros, eu deixei 6 pastores ordenados, Olha só. vários diáconos e 12 igrejas. Meu Senhor. Então, Deus atendeu a minha oração naquele dia, e eu morei ali eu pude deixar meus filhos livres, brincando na rua, andando de bicicleta, uma coisa maravilhosa. Depois eu tive que voltar para a área mais urbana, porque estudo essas coisas todas, né? Entendi. Mas foi um pouquinho só da minha história, né? Que tem mais um pouco. Muito bem. Eu, pastor, me diga uma coisa, nessa caminhada do senhor, com certeza o senhor teve muitas experiências. Gerar pastor, gerar outros pastores, é de uma responsabilidade assim muito grande. E gerar esses homens de Deus, gerar filhos, não é? Gerar filhos. É verdade. O senhor citou esses homens aí que o senhor levantou, com certeza esses homens foram observados,
no trato com a ovelha, no amor à Certamente. palavra, no amor à palavra. Pastor, eu gostaria de que o senhor comentasse aqui se a experiência que o senhor teve, por exemplo, da sua ordenação, né, do seu levantamento na época como diácono, como ungido, né, na instituição Maranata trata-se de ungido, né, na ICRAB a figura do presbítero. Gostaria de Presbítero. saber do senhor se essa experiência dessa ordenação foi uma experiência que o senhor considera uma experiência de Deus para com o senhor teve sinais, Deus confiou, foi Deus que ordenou o pastor Arnaldo, ou o senhor acha que foi uma questão institucional? A igreja separou homens porque estava precisando de homens? O que é que o senhor tem a me dizer a esse respeito? Não, essa pequena garagem se transformou numa igreja, né? E ali nós estávamos fazendo o nosso trabalho e eu fui levantado a diácono, pelas mãos do Senhor, não tenho dúvida. O Senhor me mostrou em sonho que eu seria levantado diácono. E fomos ali trabalhando normalmente, sem almejar que fosse de imediato um levantamento para unção, alguma coisa. E alguns anos depois, o Senhor me dava um sonho, que quem iria assumir aquela igreja naquele lugar era fulano de tal, uma pessoa que eu conhecia assim vagamente, e que naquele ministério eu seria chamado para o ministério. E eu fiquei quietinho, não falei para ninguém, porque eu disse, olha, esse sonho pode ser o desejo do meu coração, e claro que a gente tem um desejo, mas não é aquela coisa que você quer para ontem, né? E aconteceu daquele jeito que o Senhor mostrou no sonho. E eu fui levantado, e foi uma coisa assim maravilhosa, extraordinária, porque eu vi o Senhor operando a resposta daquilo que Deus havia me falado, eu tive naquele dia. Amém. Pastor, eu tive uma experiência, só para contar aqui rapidinho, essa experiência que eu tive foi algo assim, muito interessante também. Eu estava dormindo com a minha esposa, no apartamento da minha sogra nesse dia. E assim, a gente vai passando pelas etapas, né? E todas as etapas, pastor, da minha vida, todas as etapas da minha história, como obreiro, como diácono, ungido, pastor, todas elas o Senhor falou comigo. Todas elas. O Senhor deu sonhos assim. O sonho da minha ordenação, eu estava dormindo com a minha esposa e de repente, no meio da noite, eu acordei, assim, como um impulso, sabe quando você acorda, você fica sentado logo na hora, e eu senti como um óleo estava sendo derramado sobre a minha vida, e eu chegava para minha esposa e disse, olha, eu estou sendo levantado pastor agora. Glória a Deus. E ela Maravilha. chegou e disse, mas que história é essa? Eu estou sendo levantado agora. Deus derramou um óleo sobre a minha vida. Eu estou sendo ordenado pastor agora. Ela disse, deixa de conversa, rapaz. Você foi ungido, está com 2 anos, você ainda tem muita terra aí. Você tem muita terra aí. Aí, resultado, enfim, 1 ou 2 meses depois, veio a confirmação da parte de Deus e eu fui ordenado a pastor. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, pastor, que as experiências que nós temos foi fantástica, que o Senhor nos ordenou. Às vezes algumas pessoas pensam, né? Tem amigos que não conhecem o Evangelho, e diz assim, olha, você foi separado, né, pela instituição, tal. Não, a gente é separado por Deus. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos ordenou, foi o Senhor que nos separou, não é verdade? É verdade. E interessante que você falou aí que foram 2 anos, né, para você ser ordenado, e eu também fui 2 anos para ser ordenado. A mesma coisa. E o Senhor também me mostrou, num sonho, que eu seria ordenado naquele período. E era tempo dele. Então, eu tive, assim, experiências mesmo com o Senhor. Não tive nem... Eu, apesar de morar muito próximo aqui à instituição e tudo, mas a minha vida profissional não me dava chance também de fazer muitas visitas, né? Aqui a sede da instituição, essas coisas todas. Eu não tinha grandes amigos ali.
Então, se eu fosse contar com a amizade mesmo das pessoas que estavam aqui, eu não ia ser levantado nunca. Porque eu estava a 25 quilômetros daqui do centro, de Vila Velha, e trabalhava o dia todo, vinha trabalhar, voltava correndo para culto e queria curtir meus filhos um pouquinho também, né? Pegava na escola, já ia curtindo daqui para lá e aquelas coisas todas. Então não foi assim nenhuma indicação. Não teve jeitinho brasileiro, glória a Deus. E a gente sabe disso, pastor, porque o Senhor falou conosco. Falou Se o diretamente. Senhor, se o Senhor não tivesse falado comigo, eu poderia até dizer, olha, alguém me indicou, alguém falou comigo, alguém foi lá, fez um jeitinho, como é do Senhor. Eu tenho uma experiência de uma irmã que, aliás, várias pessoas, depois da ordenação, chegaram para mim e disseram, eu já sabia. E eu disse, você sabia? Disse, o Senhor falou comigo em visão, o Senhor me deu sonhos. Eu sabia. Então, várias pessoas, isso nos traz, pastor, assim, é importante a gente falar isso, porque isso nos traz uma segurança, porque nós fomos ordenados pelo Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. Isso é muito, mas muito, muito interessante. Pastor Arnaldo, o senhor tem alguma experiência assim, que marcou a sua vida, a sua história, que poderia contar, compartilhar conosco? Você diz a minha história de vida, minha história da espiritual ministério? Isso, espiritual ministério. Olha, tivemos algumas coisas muito importantes. Eu vou relatar assim, as que eu acho mais importantes, que eu já falei aqui. A primeira foi o dia da minha oração, que eu fiz ao Senhor, e que Ele confirmou o chamado dele, quer dizer, Ele confirmou minha oração, né, e eu me converti. Dali, a segunda coisa muito importante, marcante na minha vida foi o meu casamento, né, uma esposa especial, uma pessoa, uma serva de Deus, uma pessoa de muita tolerância, muito amor, muito dedicada, que até hoje me ajuda muito, muito mesmo. Então, outra coisa marcante... Presidente da instituição da ICRAB, a esposa com certeza... Tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar bastante. Porque eu vou te dizer, são muitas emoções, viu? Não é brincadeira, não. Mas aí outras situações muito importantes para mim foi poder acompanhar o crescimento da igreja naquela região que eu orei ao Senhor, e eu pude evangelizar, e lá nós tínhamos aqueles trilhozinhos que só passava o carro, 2 rodinhas para o carro, né? E para pedestre que passava. Então a gente andava uma longa distância para fazer evangelização. E foi assim, coisas lindas que o Senhor operou. Lá no meio do mato, rapaz, não tinha ninguém, não tinha nada. A gente encontrava uma família e ia evangelizar, e Deus falava com aquela família se convertia. E muito interessante que ali, com muito pouco tempo, espaço de tempo, se transformou num bairro, aqueles lugares, e a igreja nasceu ali. Então a igreja foi nascendo naqueles bairros, e todos eu pude ter essa participação maravilhosa dessa forma. Então tudo foi marcante para mim, né? Tudo me deixava assim, muito emocionado, muito alegre, e eu queria viver aquilo, viver. E sempre, assim, tudo isso, todo esse amor por Deus me fazia ser muito dedicado. Eu me dedicava mesmo, de corpo e alma. Não tinha cansaço, não tinha nada. E a minha esposa sempre junto comigo. Né? Sempre ao lado o tempo todo. Sempre ao lado. Nunca cobrava, temos que passear, temos que curtir um pouco, não. A nossa curtição era ver pessoas sendo salvas, almas que chegavam para o Senhor. Então isso tudo marcou minha vida, sabe, pastor Júnior? E foi tudo muito lindo para mim. Entendi. Ô pastor, essa participação da esposa, ela é algo fundamental na vida do pastor, né? Eu costumo dizer para
para os meus obreiros, aqueles que estão conosco, diáconos, que assim, alguns têm a ideia de que não, o pastor vai e a esposa fica. Deixa a esposa, deixa os filhos, e eu digo para eles, olha, a base da nossa vida, primeiro é o Senhor, é a palavra, mas é a família. Não é É a isso? O senhor está família. dizendo É a aí, família. o senhor disse aí em alto e bom som, olha, minha esposa está comigo. Que coisa maravilhosa é ter uma esposa, né? A minha também é assim, que tem um entendimento, né, de ser uma ajudadora, como diz a palavra, farei para você uma É, adjutora, uma ajudadora, isso é muito fundamental. Isso porque ao longo das histórias da nossa vida, né, nós nos deparamos, infelizmente, vemos na internet, vemos em tanto canto, pessoas, o pastor vai e a mulher fica. E aí depois a é, gente vê um certo prejuízo com isso, né? Porque parece que são sim. pessoas separadas. Não, o pastor vai, a igreja fica numa igreja, sendo disciplinada ou orientada por outro pastor. Olha só, eu não tenho essa visão, pastor. Não sei se o senhor tem, mas eu tenho a visão que a família tem que estar junto. Tem que estar Eu junto também, eu também. até mesmo para fugir de uma brecha do adversário, né? O É pastor verdade. sozinho, indo dar uma assistência sozinho, a esposa em casa, né? Como é que fica essa situação, na verdade? Eu acho muito Não, interessante o papel da família, não é? essa, a família, né, é a instituição que Deus criou. Então, só de Deus ter criado, nós sabemos que é sagrada, né? E eu tive esse prazer de poder criar os meus filhos no Evangelho, de poder acompanhar o crescimento deles, tanto da vida, né, estudantil, também na igreja, na instituição, a vida espiritual. Tanto que meus filhos, quando chegou o momento de serem batizados, né, na idade para ser batizado, eu não falei nada. Eu não fiz nenhum comentário com eles, né? Eles decidiram por si. E claro e evidente que eu apoiei com uma alegria que eu não sabia nem demonstrar que alegria era essa, né? Muita emoção. Mas você veja bem como que a família e familiares é importante. Na época que eu me converti, é certo que você se converte, você tem certeza que Jesus morreu por você, é a coisa mais importante, você entender que Jesus sacrificou, deu a sua vida por você, que não é ninguém, não é nada, é um pobre mortal, né? Mas Jesus te amou mais do que você imaginou. Precisa-se de uma assistência, né? Porque as dificuldades vêm, as lutas também, começa a ouvir pensamentos, aqueles amigos lá do mundo, que vai, que vem. Eu tive a bênção de ter a minha irmã, Inês, e meu cunhado, Juarez, que eles nos deram muita assistência, nos ajudaram a conhecer, as primeiras páginas da Bíblia, e isso foi muito importante. Então eu te falo que o trabalho da família e os familiares, isso é tudo de muito importante na vida de todos. E o Senhor Isso é quer muito bom. salvar a família, né? O Senhor É quer salvar verdade. a família. E é fundamental esse tema de família, porque, assim, eticamente falando, sem querer citar nomes aqui, mas a gente tinha algumas pessoas que diziam, não, olha, o varão vai à frente, deixa a família e deixa a família de lado, e eu cheguei a ver muitos prejuízos em relação a isso. E aí a gente chega, por exemplo, na instituição, na ICRAB, o valor que tem a família. Nós temos, É o verdade. pastor aí tem visto aí nas igrejas no Brasil inteiro, culto de casais, culto da família, e algumas pessoas, né, que às vezes não entendem, até amigos, né, que estão lá na outra instituição que a gente fazia parte, e pergunta, mas é necessário fazer culto para a família, culto para casal? E a parte espiritual? Eu digo, não, mas o culto é espiritual, não deixa de ser, não. É Não claro, deixa, né? São pessoas que, assim, nos analisam, né? Ficam assistindo a gente, nos acompanham. E dizem, não, para que agora está inventando culto de casal? Deus não precisa disso. Deus não precisa de culto da família. Deus não precisa disso. Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor.
Os cultos que nós fizemos aqui de família, de casais, foi e tenho acompanhado todo o Brasil. Eu creio que o espírito é o mesmo. O que as famílias têm amado esses cultos. Eles têm, assim, se alegrado muito. Eu terminei um culto de família, os irmãos já estavam perguntando, pastor, quando é que será o próximo? E o de casais, quando vai ser? Porque é a integração da família, a família junta, abraçada com os filhos, casais sendo fortalecidos no Senhor. É isso que a gente quer. Às vezes, É algumas isso, é pessoas verdade. chegam para nós e dizem assim, não, você está fazendo os cultos aí, negócio de casal, isso é romantismo. Não, não é isso não. Se romantismo é ter o amor do Senhor fortalecido na vida dos casais, eu digo, então é romantismo. Se É isso é verdade. romantismo, e ter os casais edificados na presença do Senhor, eu não sei o que dizer. Mas, pastor, me diga aí, o senhor chegou a pastor na igreja Maranata, onde o senhor fazia parte, e agora o senhor está junto conosco, né, na Igreja Cristã Sim. Reformada Avivalista do Brasil. Me conta essa experiência do senhor, se o senhor pode contar, tocar em alguma coisa, na saída e na fundação dessa Nossa. igreja. Nós tivemos um período de pandemia, né, o mundo todo, e fomos impedidos até de sair de casa, né? Aí ficamos com medo também de sair e acabar sendo atingido ali por esse vírus e sem saber o que poderia acontecer. E nesse período, eu e minha esposa estávamos só em casa. E nós começamos a orar ao Senhor e estudar. Começamos a ler, aleatoriamente, assim, da forma que fomos ensinados, mas livros. E os cultos eram transmitidos via YouTube, né? Sim. Então, quando nós descobrimos o YouTube, porque nós não tínhamos tempo nem de ver YouTube, quando descobrimos, aí começamos ali a passar, né? Passar as páginas ali, fomos vendo temas importantíssimos da Bíblia que nós não conhecíamos. Então, por curiosidade, por desejo mesmo de saber, começamos a ver ali, assistir, e Deus foi operando uma libertação tamanha no nosso coração. Olha, a libertação foi tão grande que quando a pandemia não tinha nem se encerrado, nós já estávamos convictos que não íamos mais continuar o caminho que nós estávamos. Porque nós queríamos a palavra, somente a palavra. E eu tinha uma preocupação muito grande com o rebanho. Não, eu sou pastor, eu tenho um rebanho, eu tenho um povo para pastorear, apesar que não são dependentes de mim. Eu sempre me preocupei com isso, que as pessoas não fossem dependentes do pastor, mas dependentes do Senhor, né? Do Supremo. E a minha esposa, antes de mim, ela já estava pronta. Eu só estou te esperando, eu estou pronta. Falei, não, eu quero esperar. O Senhor tem alguma coisa. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E fomos alimentando da palavra, coisa e tal. Chegou um momento em que um pastor, ele me fez, me deu um telefonema. Três ligações, na verdade. Nós desencontramos 2 vezes. Na terceira vez, nós conseguimos ter um horário para nos encontrar e tomar um café. E naquele momento do café, eu estava com a minha esposa, ele também com a esposa dele. Nós conversamos, que é o pastor Anchieta, né, bem conhecido por nós. Nós conversamos e a Anchieta me disse, Arnaldo, eu estou muito desgastado, né? E contou a história dele e eu a minha, muito parecida, né? Nas mesmas situações, o sofrimento muito grande, e eu entendia que Deus estava abrindo uma porta imensa para que nós pudéssemos assim nos aprofundar mais e mais no conhecimento do reino. A palavra de Deus é tudo para nós. E é o mesmo entendimento do pastor Anchieta. Então, naquele instante, ele falou assim, vamos. Eu falei, eu vou pensar um pouco. E para amanhecer aquele dia, nós estávamos tomando café à noite. Mas naquela manhã, na manhã daquele dia, quando minha esposa acordou, ela teve, se eu não me engano, um sonho. E, bom, se eu não me engano, não. Ou sonhou ou não sonhou, né?
Sonhou. É verdade, é verdade. E ela disse ao Senhor: Senhor, eu quero muito estar numa igreja reformada, que prioriza a sua palavra, que é somente a tua palavra. Então, naquela conversa, naquele café, ela estava conversando e a minha esposa, ela está de longe ali me corrigindo, sabe? Mas aí, rapaz, nós, naquela conversa, nós perguntamos, né? Pastor, Sim, tem alguma direção para o nome que poderia ser essa igreja? Tem sim, nós pensamos ser a Igreja Cristã Reformada. olha só. Aí minha esposa falou, glória a Deus, é tudo que nós queremos, quer dizer, já falou por nós, né? Sim, E era verdade. maravilha. Mas mesmo assim, naquele primeiro momento, eu fiquei orando ao Senhor, porque a minha preocupação toda era com o rebanho. Sim, Então eu estava coordenando uma área, essa que eu te disse, que estavam já 12 igrejas, que tinha 700 pessoas. Então eu era uma referência, porque praticamente todos os batismos eu estava presente, todos os levantamentos eu estava presente, desde do obreiro até a formação do pastor, sempre tive presente em todos. Aquilo foi um sentimento muito grande, né? sim, Você tem o amor pelo rebanho. é verdade. Mas incrível, quando eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se este sentimento for me impedir que eu caminhe segundo a tua vontade, só tira esse sentimento de mim. Pastor Júnior, eu fui deitar e quando levantei no outro dia, eu já não tinha sentimento nenhum mais. Eu não tinha sentimento. E acordei Esse com um sentimento de entendimento. dor, de pesar, né? Esse De sentimento de dor, de pesar, de dor e pesar. sofrimento. Entendi. É verdade. É tipo assim, como se fosse um remorso, né? Um Isso, remorso, uma coisa assim, parecido com o sentimento de morte, que você deixou alguma coisa para trás. E eu entendi que o rebanho de Deus, quando ele pertence a Deus, o homem não precisa se preocupar. O homem tem que isso. orar. E Deus É, vai conduzir segundo a vontade dele. vai E conduzir. fiquei com esse entendimento. Aí surgiu o convite, nós começamos, foi tudo milagre, sabe? Foi tudo Entendi. milagre, desde o local, o pagamento do aluguel que nós não tínhamos dinheiro, tudo foi milagre, Júnior, milagre. Pastor, eu escutei uma história, na verdade, assim, já aqui em Alagoas, né? Tem algumas pessoas que elas fazem questão de imprimir mentiras, né? Sobre a história da nossa Ah, vida, isso é uma das coisas que imprimiram. Aproveito a oportunidade para falar para os amados que estão nos escutando aqui, que depois a gente vai fazer uma live também com o pastor Anchieta, também pastor Nilson Ladeira, tem alguns sim, pastores que já nos confirmaram e vão contar as suas histórias, que o início de tudo parece que é igual, parece que a cena é igual para tudo. Essa questão é, do YouTube, da busca pela palavra, Deus falando ao coração, essa história se repete. Mas as pessoas, estava falando sobre as pessoas que imprimem algumas mentiras a nosso respeito, e uma das coisas que eu tenho certeza, né, porque a gente já fez algumas lives e conversou em off, a questão de que já um ano atrás, é o que diziam, né, que imprimiram, que há um ano atrás os pastores já estavam fazendo, já tinha a igreja e a Vivalista, a igreja CR, pronta, e estava há um ano já ludibriando pessoas, conversando pessoas, para quando sair já ter um rebanho que fosse acompanhar. E a gente está vendo que a história é igual. A mesma coisa que aconteceu com o senhor, pastor, aconteceu comigo. Eu e minha esposa, pandemia, tem uma frase interessante. A pandemia, ela foi excelente para uns e terrível para outros. Para isso mim é foi verdade. excelente. Para mim foi excelente, porque eu descobri um novo caminho, um caminho assim que eu não conseguia enxergar. Coisas extraordinárias aconteceram na minha vida espiritualmente. Então as pessoas disseram isso, né? Então, por exemplo, eu e minha esposa ficava assistindo o culto da igreja que nós fazíamos parte, e a minha esposa chegava e disse: eu não estou entendendo nada do que está sendo dito. Ela falava para mim, mas eu, como pastor, tenho que ter ética,
Disse, não, querida, porque você não entendeu ainda, mas quando terminar aqui eu vou te explicar, eu vou explicar para você como é que funciona, né? E começava a falar com ela, mas o meu coração estava sentindo vazio. E eu vi cultos, pastor, vi cultos, né? Para encerrar esse assunto, mas eu vi cultos que tinha companheiros que estavam pregando que ele passando mal. Eu digo, esse camarada aí, ele está tendo um ataque do coração. E a minha esposa disse, meu Deus, como é que eu coloco uma pessoa assim, entendeu? E a gente ficou muito preocupado. E aí o que acontece? Vai para a rede social, YouTube, vai buscar, e diz, meu Deus, tem vida fora daqui, dessa caixa. Mensagens maravilhosas que tomaram conta do nosso coração. Eu disse, meu Deus, a gente precisa de algo novo, né? Eu quero viver algo novo, porque não estava saciando. Isso é uma realidade que aconteceu conosco. Não estava saciando. Mas essa história, pastor, de que há um ano atrás, né, da saída dos companheiros aí de Vila Velha, já tinha uma igreja formada, isso, registrada em cartório, era isso que estava acontecendo? Não, absolutamente. Eu acho que o que existia no coração desses companheiros, desses pastores, que chegaram no primeiro momento, era o sentimento de querer algo mais. Mas até não estava definido no nosso coração, na nossa mente, que algo mais é esse. Queremos mais experiência, então na mente de cada um, ela vai fluindo, né, ali de uma forma. E quando nós descobrimos que o que nós queríamos era nos aprofundar no conhecimento da palavra e queríamos conhecer o nosso Deus mais profundamente, que é nosso Pai, é nosso Senhor, é tudo para nós, queríamos conhecer Jesus na sua toda a profundidade do seu amor, né? Então, nós descobrimos isso, pastor Júnior, durante a pandemia, e nem após a pandemia, antes dela terminar, é que eu tive esse encontro. E foi a primeira vez que eu falei de sair daquela instituição, porque agora eu tinha um lugar que eu realmente queria. Sim. Eu ia ter um lugar que eu queria. Era um lugar que iria priorizar a palavra de Deus, Cristo no centro de todas as coisas, então só a Cristo louvor, só a Cristo a honra, só a Cristo a obediência, não é? Então isso para mim é tudo. É tudo. E eu estava sendo travado, impedido de viver e conhecer. E a nossa dedicação era tanta, né? Tínhamos culto todo dia, quando não era culto, reuniões que não acabavam mais. Eu chegava em casa às 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Você já chega no momento que tem que dormir, que no outro dia para trabalhar não é fácil, né? Aí, rapaz, então não tem essa história de um ano atrás, não, pastor Júnior. Entendi. O nosso registro, inclusive, foi depois do nosso encontro. Demorou tanto, porque a burocracia, né? Sim. Demorou uns 4 meses ainda para conseguirmos o registro, para pegar o CNPJ, mas já estávamos com o templo aberto. Eu me recordo que quando a gente também, porque quando vocês começaram eu acho que foi o primeiro, você não tinha nem cadeira ainda. Não tinha nem cadeira, não tinha nem cadeira, mas já estava no local, né, estava fazendo muita reforma. Foi quando aqui aconteceu da saída, né, minha e do pastor Arnon, que é um pastor Sim. que está conosco. Então o pastor ele saiu no outro dia eu também saí aqui, aí eu me comuniquei com os companheiros via aplicativo e a gente conversou e aí não tinha nem cadeira para sentar. É dessa forma. Dessa forma. Mas companheiro, esquecendo as coisas que para trás ficaram e prosseguindo para o alvo. Me conta aí Sim. a experiência da ICR. Quem é a ICR, que é a igreja, os propósitos, os fins dessa igreja. Deixa eu só te contar aqui uma pequena experiência das cadeiras, né? Nós não temos cadeiras. Os irmãos decidiram começar os cultos aqui num bairro que fica a uns 5 quilômetros aqui próximo da ICR de Vila Velha, no centro. Mas nós vamos fazer os cultos aonde? Nós não temos nada, não temos local, não temos garagem. Não, vamos fazer os cultos na praça.
Então vamos para a praça. Toda quarta-feira nós estamos na praça. Só tem uma cadeira que a gente pega emprestado, do carrinho que vende franguinho, e a irmã com o violão senta e os outros ficam em pé. Olha E só, tem não sabia sido uma disso. coisa assim, uma experiência formidável. As pessoas param e nós temos a oportunidade de evangelizar, de falar de Cristo. E você acredita que nós nunca lembramos desses cultos de falar o nome da igreja? Sim, A coisa importância maravilhosa. que é que se Coisa dá a Cristo é maravilhosa. tão grande que nós não lembramos de nome de placa, de denominação. É verdade. Mas, agora te respondendo, a ICR, nós quando iniciamos, né, pensamos muito, oramos muito ao Senhor, e nós entendemos que a família, ela tinha que ser prioridade também. Então, um dos objetivos da ICR era de unir as famílias e não aceitar que as famílias elas ficassem separadas. Então, nós precisamos de ter as famílias unidas, juntas. Então, a valorização da família. E o objetivo grande, maior da ICR é que a palavra de Deus ela tenha um lugar central na nossa vida. Que não exista de forma nenhuma interferência humana na ministração da palavra. Nós vamos expor o texto, o contexto e da forma que os irmãos têm ouvido, né? A aplicação da palavra. Então, nós precisamos zelar por isso. Tivemos assim uma dificuldade até grande, né? No início, mas nós colocamos como nossa missão ser uma igreja bíblica. Exatamente. O pastor, é muito interessante isso. As pessoas até perguntam, né? Esse termo aí, somos uma igreja bíblica, significa que o lugar onde se congregavam não era bíblico? Não, não é isso não. Veja só. A gente quer deixar bem claro para o nosso povo, para aqueles que nos visitam, para aqueles que são os curiosos, que na verdade a gente quer a palavra como centro da nossa vida. Aquilo que está na Bíblia. Sola Escritura. Sola Escritura. Não é isso? A gente, quando vai dar uma olhada lá atrás, né, na Reforma Protestante, a gente vê até pré-reformadores como Hus, Savonarola, homens que começaram a criticar a igreja romana da época pelos dogmas que a igreja tinha, que colocavam os dogmas, inclusive, sobre a palavra, acima da palavra. Aí depois veio o Martim Lutero, que é o mais conhecido, entre outros, e eles começaram a atingir justamente, um dos pontos era que a igreja utilizava dogmas, e disse, olha, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Colocou dogmas para as pessoas, venda de indulgências e etc. E eles chegaram e disseram, não, olha, é só a palavra, somente a palavra. Aí vem sola gratia, né, pela graça sou salvo, sola fide, só a fé, solos Cristo, que muitas pessoas não entendem, não sei porquê, pastor. Né, algumas pessoas perguntando, cristocêntrico, que nome é esse? A igreja agora é cristocêntrico, nunca vi essa situação. Olha só, meu Deus, eu falei com uma pessoa, a gente tem que sempre estar justificando. É impressionante isso. Olha, meu querido, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos separar, isso aqui é o mínimo, é o básico. Vamos lá, você não entendeu ainda, vamos lá. Cristocentrismo. Então, centrismo quer dizer centro. Cristo como centro. Pronto. É só isso, é Cristo como centro. O Velho Testamento apontava para Cristo, Novo Testamento a realidade de Cristo, Cristo encarnado, e que nós queremos é Cristo. O que é que nós queremos dizer? Né? O pastor, que é o nosso presidente, e vive isso. Nós queremos que Cristo seja o governo da nossa igreja. Nós queremos que Cristo seja o único exaltado, e não o pastor. Não, o pastor Júnior Maceió, né? O pastor Júnior Maceió, ele deve ser adorado, porque é a pessoa principal. Para falar com o pastor, tem que marcar uma audiência de terceiro grau, e fala com a secretária, para falar com o secretário, para falar com o vice-presidente, que fala que não sei o quê. Não, a gente é Cristo.
Cristo, Cristo. até dizer aqui para o companheiro, né? E as Aham. pessoas, elas vão ficar surpreendidas, e estão surpreendidas com essa live, porque quando eu anunciei, dizendo que eu vou fazer uma live com o presidente da ICRAB, meu pastor aqui, algumas pessoas chegaram para mim e disseram, poxa, como é que você vai fazer uma live com o presidente da instituição? Eu disse, não, mas olha, qual o problema? É um homem de Deus, um homem simples. Aí ele disse, não, mas porque você sabe que... Enfim, o pastor está entendendo o que eu estou falando. Um absurdo, né? Sim. É verdade, rapaz. As pessoas, elas colocam muito valor, né? Muito valor, assim, no ser humano, em cargos, né? Questão até mesmo de hierárquico, essas coisas todas. Eu acho que nós temos que viver da forma que o Evangelho nos ensina. E na simplicidade do Evangelho. Cristo, como Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, caminhou aqui no ministério terreno com todo o poder do Pai sobre ele. Jesus nunca fez questão de colocar uma roupa de ouro, que poderia colocar, não é verdade? Uma coroa cheia de brilhantes, cheia de pompa. Não, Jesus Cristo caminhava ali, olha, respirando a mesma poeira, né, amassando o mesmo pó e vivendo a realidade dos necessitados. Jesus estava ali junto aos necessitados. Então eles precisavam de socorro. Jesus veio dar o socorro. Então eu acredito que nós, seres humanos, temos que entender o seguinte, que Jesus disse assim, sede meus imitadores. Então você imitar Jesus é em tudo. É em tudo. Aqui tudo é passageiro. Então, enquanto eu puder servir, ser útil, eu quero servir e ser útil. Então não tem esse negócio, eu nem gosto disso. Pessoal, o presidente, não tem nada disso não. Me chama pelo nome, né? Nós somos todos iguais. Claro, existe a necessidade de um comando, né, para a condução das coisas, obediência ao Estado, as coisas assim. Mas não temos, nós somos iguais, somos pastores que fomos chamados pelo mesmo Senhor. Isso, você vê o exemplo que você falou do Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele lavou os pés dos discípulos. Agora, olha só. A pergunta que eu quero fazer, pastor, será que determinados tipos de lideranças, no geral, não estou querendo falar daqui de ninguém, mas será que as lideranças que estão por aí, né, eles estão preparados para lavar os pés dos discípulos? Será Aí que eles estão? É isso que nós temos observado, né? Jesus fez. Jesus foi o maior exemplo. Mas voltando ao assunto da ICR, da ICRAB, na verdade, a centralidade da Bíblia, como o senhor está falando, a valorização da família, a valorização dos casais, isso é muito importante. Hoje nós temos, a ICRAB, ela tem quantos pastores que estão mais ou menos já coligados à federação? Nós temos 123 pastores e presbíteros. Então vamos colocar 30% aí presbíteros, né? E 70% pastores. Entendi. Que estão em plena atividade. Entendi. Ou estão conduzindo uma igreja ou auxiliando o pastor titular, né? Essa questão é muito interessante a gente falar sobre essa estrutura que tem a ICR, né? Que algumas pessoas nos abordam, mas olha, na igreja tem 3, 4 pastores, 5 pastores, não sei quantos presbíteros, mas para que isso? Por que não colocar um pastor por igreja, está tudo certo? E a gente explica para eles que o que a gente quer é assistir melhor as ovelhas. Bem explicado. Bem explicado. Assistir, imagina, um pastor, como está no estatuto, um pastor para estar à frente do grupo de senhoras. O pastor vai ter um perfil, vai tratar com as senhoras. Pastor de jovens, pastor de acessibilidades e etc. Então, a igreja não vai ser desassistida. Tem exemplos aqui do lugar onde nós estávamos, só para citar. O pastor passa 4 meses, 5 meses sem comparecer na igreja, porque tem tantas igrejas que tem que assistir. Então, esse é um diferencial que eu vi muito positivo na ICR,
onde tem lá a possibilidade de ter 5 pastores, a quantidade infinita ali de presbíteros, para melhor servir, para melhor cuidar da ovelha, não é verdade? Sim, para oferecer o melhor para a ovelha, né? Inclusive, nós temos assim experiências de convivência de pastores. Por exemplo, aqui em Vila Velha, quando nós não estamos assistindo em outro lugar, outro estado, outra cidade, nós estamos todos juntos. Então, às vezes 4, 5 pastores e mais presbíteros, nós temos uma convivência excelente. O pastor titular é o pastor Anchieta e nós estamos todos juntos ali, auxiliando, né? E o principal é ajudar o rebanho, ajudar as pessoas. Nós não queremos número, ou seja, não temos como prioridade número, nem de igreja e nem de quantidade de membros. Quem o Senhor mandar será bem recebido, bem acolhido. Mas que nós vamos fazer questão de ficar contando um por um, isso não dá, pastor Júnior. E você falou de uma coisa aí que as pessoas realmente comentam muito, né? E falam sobre, o pastor Júnior, olha, agora até é podcast, não é isso? Até podcast, quem te viu, quem te vê, né? Olha lá, vai ficar famoso, tá ficando famoso. Nós não nos preocupamos com isso, porque sabemos que isso não vai nos levar a lugar nenhum. A fama só vai nos atrapalhar. Então nós queremos servir e servir com qualidade, né? Então existe por parte de muitos que dizem defender o Evangelho, assim, uma figura central que eles colocam como o homem de Deus, o homem que representa Deus, né, o reino dos céus. E, na verdade, é só mesmo para manipular um grupo grande de pessoas necessitadas que acreditam que aquela pessoa, através daquela pessoa, ela vai receber uma bênção. Enquanto ela pode ter a experiência com Deus como nós tivemos, eu, você e tantos outros. Exatamente. Tanto que naquela reunião... Sim, pode. Deixa eu só falar daquela reunião, hein? Sim. A reunião que nós fizemos de pastores, é que existia muito esse comentário, sabe? Sim. E eu fiz questão de colocar que a ICR, a ICRAB, é uma igreja bíblica cristocêntrica. Então, nós não temos homem no centro, nós temos Cristo no centro. O seu testemunho, pastor Júnior, é importante para todo mundo, para pastor, para ovelha, o meu, todos nós, mas Cristo está no centro. Ninguém vai copiar ninguém vai esperar nada de ninguém. É Cristo. Glória a Deus. O pastor, eu acho muito, muito interessante essa didática, essa metodologia da Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil, porque ela não interfere no trabalho dos pastores. O que é que ela observa? O que é que ela observa? O pastor está alinhado com a palavra? Glória a Deus. Faça o trabalho. Desenvolva o trabalho. É bem verdade que tem uma espinha dorsal, né? Central, né? Mas os galhos ali, cada pastor tem uma característica, uma forma de trabalhar, mas a linha dorsal, ela permanece. Isso é muito interessante. Agora, uma pergunta para o presidente Arnaldo Pena. O senhor acha pecado, pastor, os pastores da sua instituição, os membros, estudarem teologia? O que o senhor acha a esse respeito, pastor? Se eu acho pecado? Sim. Você perguntou? Não, absolutamente. Eu acho que nós temos que estudar, pastor Júnior, e muito, porque não é só você ler a Bíblia sozinho, é uma coisa muito bacana, você tem experiências com Deus, você tem entendimento, mas quando você estuda a Bíblia em grupo, né, e com alguém que já teve experiências ali, como homens maravilhosos aí que nós conhecemos, né? E transmitem para a gente esse conhecimento, isso é profundidade. Então, aqueles que querem segurar as pessoas para que elas não estudem, não conheçam a palavra, não conheçam a profundidade do que Deus quer falar, é porque tem outros interesses. Mas quando o interesse é mostrar
né, a pessoa que o caminho para ela aprender do reino é aquele ali, é a palavra, ela deve estudar muito. Deve Isso. estudar muito. Só não pode Eu ser posso- radical, né? É, verdade. Porque o radicalismo não serve nem para um lado nem para o outro, né? Nem para o outro. Nem Esses para o dias, outro, Júnior, porque... só te Sim. interrompendo um bocadinho, eu sei que você tem hora aí, mas olha Não, pode só, ficar à vontade, viu? Pode ficar à eu vontade. tive uma reunião, né, numa igreja, eu fui chamado para a reunião, e tinha lá um grupo grande, bem representativo de obreiros, diáconos, pastores e tudo. E os irmãos começaram a desabafar, a falar muitas coisas, né? De linha teológica A, B, C, D e coisa e tal. Homens assim, assado, com nomes. Então eu fiquei ali orando no coração, né? E esperei a oportunidade que me deram. E eu disse para eles o seguinte: eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ao invés de responder, eu quero perguntar primeiro. E a pergunta é a seguinte: quem morreu por você na cruz? Olha só. Quem morreu por mim? Quem morreu pela humanidade? Foi quem? Jesus Cristo, é unanimidade, né? Então, se Jesus Cristo que morreu por mim, a ICR tem que ser uma igreja cristocêntrica. Ela tem que aproveitar todo o conhecimento que se coloca disponível para ela. Mas um conhecimento, como os pastores têm liberdade nas suas igrejas, conforme você disse, né? A liberdade os pastores têm, mas com responsabilidade. Então, o homem de Deus, ele tem que entender que ele tem liberdade, mas tem a espinha dorsal, né? E ele Isso. tem a responsabilidade diante do povo de Deus e diante do conjunto, né? Como um todo, né? É verdade. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu logo quando eu tomei conhecimento, né, pelos companheiros da liberdade que a gente tinha de estudar, eu me matriculei numa escola teológica, faculdade de teologia aqui de Alagoas. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler a Bíblia. E olhe, pasme, eu era criticado por isso. Eu sei, Ser criticado por conheço isso, muitas né? histórias. Pois é, aí eu chegava, por exemplo, nos locais de reunião, aí as pessoas só, quando eu era diácono, esse diácono só quer saber de falar da Bíblia. Veja só. Então a gente foi à escola teológica e, pastor, eu pensei que eu sabia de alguma coisa. Eu me reputava uma pessoa até que achava que sabia, sabe? Pastor, quando eu cheguei na sala do ensino teológico, lá, fui lá, bibliologia, cristologia, pneumatologia. Olha, eu fui entendendo, pastor, sou sincero ao senhor, eu entendi que o zero à esquerda era maior do que eu sabia. Sabe por quê? Eu também. Confesso ao senhor, sabe por quê? Porque muitas coisas, mas muitas coisas que eu aprendi, eu tive que reaprender. Não, é Eu tive verdade. que reaprender. E o pastor até brincou comigo quando a gente se reuniu antes, falou esse monte de livro aí. Eu disse, não, esse monte de livro aqui Sim. mostra que eu preciso conhecer, que eu preciso estudar. Pastor, eu vou dar um exemplo aqui. É só um exemplo aqui. Uma vez, eu, um amigo meu chegou e disse, olha, tem uma mensagem para você pregar, uma mensagem maravilhosa. Eu sempre gostei de compartilhar, de receber mensagem. Ele disse, olha, e a mensagem ela é o seguinte: e eu farei nos vossos dias uma obra tal que, se vos contar, vocês não vão acreditar. Abacuque, capítulo 1. Aí o companheiro chegou e disse: olha, a obra tal, essa obra tal é a obra dos nossos dias, a obra de Vitória, a obra disso, a obra daquilo. E começou a falar sobre esse texto, né? E eu fiquei maravilhado com o texto, coisa linda, e fui na igreja e preguei. Preguei na igreja, a obra tal, etc e tal, tudo certinho. Hein? Aí quando eu estava no curso teológico, aí o pastor falando sobre princípios de interpretação da Bíblia. Né? Leva em consideração quem escreveu, para quem escreveu, o tempo que escreveu, que povo foi, a cultura da época e depois trazendo a aplicação para os nossos dias.
observando o texto junto com o contexto para entender a realidade do que está acontecendo. E ele fala, aí ele citou o texto na aula. Só, por exemplo, se você pega esse texto aqui, eu vou fazer uma obra tal, aí eu já preguei de sair. Aí no meu coração, eu já preguei e foi uma bênção. Deus nos usou poderosamente. E eu olhando, disse, olha, se você for olhar esse pedacinho desse texto aqui, você vai dizer que esse texto é uma bênção. Aí o meu coração começou a gerar. Isso não é não? Meu coração, isso não é não? Ele disse, mas veja o contexto. O contexto era, e eu levantarei um povo caldeu, terrível, veloz, que vai entrar e vai destruir a vossa cidade. Era o quê? Um império babilônico que ia chegar e ia fazer o que fez com Israel. Ou seja, a obra tal que o Senhor estava mostrando para o povo que ia fazer era uma obra de destruição e não uma obra de salvação. Uma obra de bênção, uma obra de... Ou seja, eu preguei errado. Se existia alguém aqui que era minha ovelha, que ouviu essa mensagem, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe porque eu fiz uma exegese, coloquei no texto aquilo que o texto não estava dizendo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Resumindo, a necessidade de estudar. Quando a gente estuda, a gente vê tudo mais claro, mas quando você tem alguém que diz não estude, porque quem estudar teologia está fora, perde ministério. Aí é uma questão muito complicada, não é verdade? É uma proibição, né? A proibição, você fica com medo de tudo. Você tem medo? Não, fulano é isso mesmo. É cheio de sabedoria, ele que sabe. Então isso nos tornou analfabetos bíblicos. E hoje nós estamos, inclusive, ali, não é primário mais, agora é... Você que tem filho pequenininho, como é que é o nome? É ensino fundamental. Ensino fundamental. Nós estamos no ensino fundamental ainda. Temos muito que avançar. Bem no início. Bem no início. Então a ICR, preocupada com isso, Pastor Júnior, é uma das nossas maiores preocupações. É de formar discípulos. E não de formar pessoas que não tenham conhecimento ou que simplesmente vão encher um banco de uma igreja. É formar discípulos, pessoas que entendam, conheçam a palavra e sabem se defender do mal que vem pela frente, o que ela vai sofrer lá na frente. As investidas, as tentações, né? Tudo isso vem mesmo. Então, nós nos preocupamos em criar um curso para que os nossos irmãos, todos os irmãos, tenham acesso ilimitado a esse curso. Então é um curso que vai começar no Beabá, acho que eu cheguei até a comentar isso com você, né? Sim. Nós vamos começar lá do básico e vamos vindo trazendo o entendimento das pessoas, ou seja, trazer para as pessoas a forma que elas podem usar para entender perfeitamente a Bíblia, conforme você disse aí, a questão da interpretação, o contexto bíblico. Então, entendemos que sem conhecimento, nós vamos ter um monte de gente atrás da gente achando que nós somos o bambambam. E nós não somos nada disso. Né? Nós não somos nada disso. Voltamos ao jardim da infância. Somos pobres e necessitados, né? É verdade. Pastor, agora entrando na reta final, eu queria que o senhor falasse, tem muitos pastores aqui que estão na live, alguns irmãos da igreja, falasse da expectativa do Senhor e do evento que nós vamos ter já neste final de semana. Ah, sim, é verdade, né? Dia 26 e 27, sábado e domingo, esse será o nosso segundo congresso de pastores, né? Sim. O primeiro foi assim muito rápido, porque nós estávamos simplesmente iniciando e era uma fase assim de conhecimento, né? E Pastor Júnior, 1 ano e meio de vida, a ICR tem, né? 1 ano e meio de vida. E nós acreditamos o seguinte, que houve um avanço muito grande e só a mão de Deus para nos conduzir dessa forma.
E esse congresso nós temos uma expectativa muito grande, chega a dar um friozinho no coração, né? Tá chegando o dia, né? Porque nós vamos ter conosco 100 e poucos pastores, né, presbíteros, e ali nós vamos poder trazer à luz da palavra assuntos importantíssimos para os ministérios. Então, o ministério bem preparado é um ministério que vai preparar bem as suas ovelhas. Então, a nossa preocupação é essa, é que esse congresso ele possa trazer um avanço muito maior para a ICR. Não em número de vidas. Nós não estamos preocupados em chamar a atenção de pessoas para a organização, para número. Não, de forma nenhuma. Nós queremos trazer o conhecimento, o entendimento daquilo que Deus nos deu ao alcance. Organizar tudo, né? Para que a ICR tenha de forma organizada toda a sua parte doutrinária, eclesiástica, essas coisas todas. Então nós estamos assim muito ansiosos. E não só por isso, mas também para poder conhecer os nossos pastores pessoalmente, né? Eu, por exemplo, só te conheço em vídeo. É verdade. Tem muitos pastores que a gente não tem conhecimento, né? Às vezes a gente faz uma reunião via Zoom e a gente vê a pessoa ligeiramente, mas nada melhor que o calor humano de estar junto. Ah, claro, claro. Eu reputo como de grande importância para nós aqui, principalmente no nosso estado. O senhor nos deu uma experiência, pastor, assim, fundamental, maravilhosa. Porque quando a gente foi anunciado, a gente foi comprar a passagem de avião para estarmos aí. E aí, pasme o pastor. E de volta R$ 4.000 por pessoa. Meu Deus do céu. Pô, ele disse, rapaz, aí não pesou, dá, né? Foi, aí pesou. E aí pensamos na possibilidade, olha, então vamos de carro, vamos reunir aqui os 3 que tem, vamos revezando de carro. Eu acho que vai ser uma bênção. Aí, mas o pastor Arnon, nosso companheiro aqui, amado pastor, ele foi lá fuçando, aí quando foi um dia, pegou uma promoção de R$ 900. Foi uma bênção extraordinária. Aí chegou e disse, compra. Que diferença, que diferença. Diferença de R$ 3.100. R$ 3.100. É bem verdade que a gente vai, nós somos de Maceió, Alagoas, a gente vai para Recife, né, e vai pegar um avião de lá, deixar o carro lá, vamos pegar o avião, vamos aí para Vila Velha, depois a reunião, na madrugada de domingo para segunda, a gente está voltando, 5 horas da madrugada. Mas, assim, já foi uma experiência notável para nós. Não, glória a Deus, né? Como o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece aquilo que a gente quer, e isso aí foi uma bênção de Deus. Pastor Arnaldo, estamos encerrando aqui, tá certo? Esse bate-papo, esse podcast. Tá esse certo. podcast. Uma maravilha conversar com o senhor. Outras oportunidades virão. Eu quero agradecer a todos os amados pastores que estavam aqui, presbítero que eu vi passar os nomes aqui, tá bom? Pela presença. Com certeza foi algo maravilhoso estar com os irmãos. Ter esse momento com o pastor, conversar com o presidente, ouvir, né, o pastor Arnaldo Pena, um homem simples, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tem conduzido a igreja de uma forma tão simples, um homem que ouve, um homem que está ao nosso redor ombreado. Eu queria glorificar o nome do Senhor, a vida de muitos pastores que estão aqui, o pastor Valdir está aqui, muitos pastores que estão aqui, pastores que estão aqui nos prestigiando, outros que ligaram para nós, olha pastor, deixa gravado, nós vamos deixar sim gravados. Nós temos alguns membros da igreja aqui, Bruna, tem a minha esposa, tem o Cristiano, tecladista da igreja, são a Márcia Almeida, tantos irmãos, né, glorificando ao Senhor. Que bênção estarmos juntos. Glória aqui. A Deus. O pastor Valdir tem uma frasezinha que ele sempre usa aí, prosseguindo e vencendo. Eu vou dar um abraço nesse homem de Deus. Nesse homem de Deus. Este homem tem muita história e é um homem de Deus, viu? É um guerreiro, é um combatente também, mesmo. Exatamente. Flávia Menezes, eu marquei também com ele para poder falar a história da vida dele, principalmente agora que ele está à frente de escolas militares, né? Tem sido uma experiência notável. Depois eu já convidei ele, já aceitou,
Vamos marcar um dia acompanhamento de Las Vegas, Estados Unidos. Olha lá, pastor. Que Las Vegas, bom. Estados Unidos, estamos Glória a acompanhando. Deus. Maravilha, Ó, minha irmã Inês. estava ali, eu vi ali, Inês. Olha só. Campina A minha Grande, olha que esposa tá maravilha. aí. A minha Quem? também. Meu filho Rodolfo tá aí também, rapaz. Ó, Vai Rebeca, ser. irmã Rebeca Stock, Oh, maravilha. só bênção. A irmã Rebeca, Meu sim. filho Rodolfo é que vai ser papai agora, rapaz. Olha só Eu que tô maravilha. satisfeito, vou ver meu netinho. Que Margarete, irmã Margarete está aqui também. Irmã Rebeca também, já marquei, já palavrei com Benção. ela, já confirmou conosco. Vai ser uma vez conhecer a história, né, de homens, mulheres de Deus, a Cristiano, Marcelo Alagoas, eu sei, abençoado. Pastor, Glória a Deus Deus. abençoe o senhor, que a graça e a paz, Deus abençoe os irmãos, nós vamos encerrando aqui, tá bom? Eu queria Meu irmão. que, se possível, que o senhor encerrasse com oração, na verdade, um agradecimento, Sim, porque tudo sim, é para a glória e para o louvor do nome do Senhor, na verdade? é verdade. Eu Amém. quero também agradecer, Pastor Júnior, a você, por essa iniciativa, né, de criar esse espaço aqui. E é muito importante para esclarecimentos, para ensino. E isso, assim, vai ser maravilhoso na nossa caminhada daqui por diante, né? Não tem, assim, nenhum interesse de sobressair, de mostrar ser humano, nada. Então eu quero agradecer a você, que Deus continue iluminando a sua vida, te abençoando, te dando graça para continuar com esse mesmo vigor, mesma disposição. Aos pastores que nos assistem também, nossos amados companheiros, né? Hoje sim nós podemos dizer, somos companheiros e nos amamos, né? Amém. Ser Glória a Deus. companheiro e amar é bem diferente do que a gente conheceu. Então, nos amamos, estamos juntos, ombreados, conforme você disse. Nossos queridos irmãos também nos ouviram, e olha, estou muito agradecido. Se não fosse a oração de vocês todos, a ICR não teria conseguido sair do lugar. E nós estamos aqui hoje com um ano e meio e já podendo glorificar ao Senhor por esse podcast aqui e por tantos outros que surgirão, viu, pastor Júnior? Que vai ser uma verdade, com alegria para certeza. nós, tá? É Com isso aí. certeza. Então, muito obrigado a todos. E eu quero orar, né? Eu poderia falar Amém. o nome de vários aqui, mas se eu falar eu vou tomar tempo aí. Não posso fazer isso, né? Eu amo todos vocês. Amém. Continuarei amando e é de coração que eu falo. É amor mesmo. Porque eu quero um dia estar no céu e poder estar junto com todos os irmãos. Glória a Todos Deus. os irmãos. Aí com só alegria, né? Só alegria do lado do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Então, Deus. já que você pediu, eu vou orar, tá? Amém. Glória a Deus. Senhor, bendito seja o teu nome. Porque em tudo temos sido grandemente abençoados. Glória a Deus. Não somos merecedores, não somos dignos, mas o Senhor tem nos separado para não só conhecermos, mas vivermos a Tua palavra. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, por este novo maravilhoso que é a Tua palavra que tem nos dado, este entendimento, este conhecimento, esta alegria de podermos viver com a certeza de que estamos servindo a um Deus vivo e poderoso. Glorificado seja o teu nome, Glória pela a Deus. bênção que deste ao teu filho, pastor Júnior, por este programa e a todos os teus servos. Que o teu evangelho possa crescer, expandir cada vez mais e Glória a alcançar Deus. toda a face da terra para a salvação de muitas almas para ti, Senhor. Que o teu Louvado nome seja. seja exaltado, seja glorificado sempre. Bendito seja o Senhor. Somos gratos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Júnior, todos os irmãos. Amém. Deixa eu te falar aqui, antes de encerrar aqui, tem um irmão aí dessa região, o nome dele é Carlinhos. Eita, Carlinhos. meu amigão. Carlinhos, ele é o maior entusiasta. Ele sempre ele entra em contato com a gente, pastor está estudando, pastor, e ele estava aqui dizendo, fazendo a sugestão que a gente fizesse uma live com um pastor, conhecedor da palavra do Senhor, vai lá, o nome do pastor
acho que é doutor aí em teologia, Ah, sim, hebraísta, etc. sim. Depois eu vou ter essa oportunidade de falar com eles. Só explicando para os irmãos aqui para finalizar que esse vídeo ele ficará disponível até amanhã. Depois eu vou baixar esse vídeo, tá bom? Vou fazer uma edição e vou colocar no canal do YouTube do podcast, tá bom? Então, os irmãos Amém. querem encontrar lá no YouTube, o nome do canal é Somos Podcast, SOMMUS, Somos, e aí podcast. Então tá lá o canal. Qual é a proposta nossa? É todos os dias, pastor, adquirimos uma webcam e nós estamos entregando um salmo, dizemos algumas considerações sobre o salmo, depois fazemos uma oração. Essa é a primeira proposta. A segunda delas é trazer uma mensagem rápida, 1 minuto, 2 minutos para os amados. Tem lá muitas mensagens sobre ciúme, sobre é melhor estar em dois do que um, blasfêmia contra o Espírito Santo. Já tem algumas mensagens lá, essas todas em áudio. Só o áudio, tá Uhum. bom? Que é o podcast. Depois estaremos colocando em algumas plataformas, como o SoundCloud, a questão do Spotify, etc. Tá bom? E vem a outra parte da playlist, que começa com essa aqui, graças a Deus, a Oh, playlist maravilha! da entrevista que nós vamos ter com muitos amados irmãos, tá bom? Se Eu algum fui. irmão quiser participar, pode entrar comigo, em contato comigo no particular. O pastor tem uma história para contar, a gente vai fazer um agendamento, tá bom? E eu peço aos amados que se inscrevam lá no canal do YouTube. É importante se inscrever lá para acompanhar todas as coisas. Pastor, fica à vontade. Muito bom. Eu queria só pedir a você aqui um minutinho. Nós temos a Rádio Castelo Forte, né? Foi uma Isso, grande bênção de Deus para nós. Hoje ela tem em aplicativo que o irmão pode baixar ali no celular e não impede ele a fazer outras atividades no celular sim. e ouvindo louvores 24 horas. Aí vamos Que bom. iniciar também com mensagens, né, dos pastores Olha, nossos no Brasil todo. E que bom. temos o canal também de YouTube da Federação, né, que é a Federação Igreja Cristã Reformada, Avivalista, que disponibilizamos ali os comunicados, né, disponibilizando mensagens e tantas outras coisas que é importante os irmãos fazerem uma visitinha. E, Isso, e seguir, a né? Rádio Castelo Seguir, Forte, seguir seguir. o canal. Isso. A Rádio Castelo Forte também é importante. Se os irmãos tiverem sugestões, tudo, pode mandar para a gente através do pastor Júnior, ele comunica conosco, envia para a gente. Isso. Tamo junto, irmãos. Ó, Amém. vencendo sempre. Glória a Deus. Só avisando aqui, senão a minha igreja vai ficar meio chateada comigo. Alguns irmãos quiseram isso e nós anunciar isso aqui de antemão. Enquanto a gente vai estar viajando, a igreja poderia estar descansada. Os pastores estão aqui, a gente vai descansar. Muito pelo contrário, nós temos um grupo de capelania que vai para uma grota aqui no Benedito Bento, chamado Grota da Princesa. Estarão descendo as grotas, levando a palavra, fazendo o evangelismo e fazendo ação social, que é muito Ô, importante, né? glória a Deus, maravilha, rapaz. Coisa linda. É isso Amém. aí, meu Deus irmão. abençoe. Pai do Senhor, meu Amém. pastor, Deus abençoe a A todos. paz do Senhor, querido. Tudo de bom. Amém. Obrigado.